Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Estou eu aqui, professora Carol, o nosso intérprete, que é o Natan, para mais uma aula de ciências para vocês do 7º ano, galerinha. A gente está falando sobre o grupo dos peixes. Então hoje a gente vai continuar aprendendo sobre esses animais. Antes de qualquer coisa, vamos àqueles recados importantes da Dory lá, ó. Continue nadando, não desiste. Você tem a atividade do Class para responder, lembra? Então bora lá depois que essa aula terminar, responder a atividade do Classroom sobre os peixes. Você que tem acesso ao material impresso na escola, resolva as atividades à caneta e devolva na escola no dia certo. Para você memorizar todos esses conteúdos, assista as videoaulas, faça resumos no seu caderno, assista outros vídeos na internet ou leia outros sites que tenham as mesmas informações que a gente está estudando aqui. Se dediquem, galera! Todo o sucesso que vocês tiverem vai partir da dedicação de vocês, então não desistam agora. Na aula de hoje nós temos alguns objetivos. O primeiro deles é Smile, sorriam! Vamos ser felizes nesse momento. Nós também vamos compreender as características fisiológicas dos representantes da superclasse dos peixes. Lembra que a gente falou de todas as categorias taxonômicas? Reino, filo, classe? Então, quando eu digo superclasse, é uma daquelas categorias. Para que você não se esqueça de tudo que eu vou te contar, esteja com o caderno na mão para poder anotar todas as informações importantes. Bora começar então essa aula, galera! Os peixes, que a gente já tem visto desde a última aula, eles têm uma grande variedade de forma e de tamanho. Você pode encontrar eles em vários ambientes aquáticos, sendo de água doce ou de água salgada. Aqui a gente tem uma imagem de um aquário bem grandão com uma mistura de vários tipos desses animais, tendo os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Olha que legal essa imagem. Você já foi em algum aquário na sua vida? Se você não foi, aproveite para ir, convide sua família, é um ambiente muito legal de se estar. Quando a gente fala de características desses animais, eles têm o corpo coberto por escamas. A gente viu que as escamas dos peixes que têm cartilagem é diferente dos peixes ósseos. E eles têm um muco que vai lubrificar a superfície do corpo deles e ajudar no deslocamento na água. Tanto que quando você vai pescar, às vezes você pega o peixe na mão e ele meio que escorrega da sua mão. Ele se movimenta, igual aqui no GIF, e acaba pulando, por causa desse muco que ele tem para proteger as escamas. E geralmente as escamas elas são brilhosas por conta desse muco também. Então é uma proteção do corpo do animal. Além disso, eles têm um formato que é hidrodinâmico. Como assim? Ele vai auxiliar na movimentação do corpo do animal. Geralmente a gente chama esse formato também de fusiforme, que é um corpo alongado com extremidades afiladas. Vocês conseguem observar nos nossos peixes que estão aqui na sala de aula. Eles têm um corpo afilado na pontinha e comprido, alongado. Então essa é uma característica desses animais. Você pode ter peixes, como se fosse a piranha, que o corpo dela não é tão afilado nas pontas, mas mesmo assim ele é alongado e tem as extremidades com pontinhas. Então é uma característica dos peixes. Beleza? Esses animais, eles têm uma estrutura sensorial no corpo deles que a gente comentou na aula passada. É essa estrutura aqui, ó, a linha lateral. Todos os peixes têm essa linhazinha no corpo deles. Isto serve para captar vibrações que estão na água, para que esses animais percebam o movimento de outros animais que estão na água. Isso vai ajudar eles a se alimentar, a se proteger, a se esconder de outros animais que podem querer se alimentar deles. Então é uma característica super importante deles, dos sentidos dos peixes. A linha lateral, anota aí no seu caderno que é uma característica importante. A maioria das espécies de peixes são ectotérmicas, ou seja, elas dependem do meio aonde elas estão para manter o corpo aquecido, porque elas não têm capacidade de manter o corpo quentinho. Nós temos aqui, ó, um baiacu, que é um tipo de peixe. Esse peixe, ele tem uma característica especial que se você passar a mão na barriga dele, ele acaba inflando. E aí ele tenta fazer isso como uma tática de defesa.
Todos os peixes, então, não têm essa capacidade de manter o calor do corpo deles. Então, eles são ectotérmicos. A gente vai falar bastante nesse termo durante as próximas aulas. Então, anota no caderno. Os peixes, eles apresentam nadadeiras. A gente tem aqui, ó, várias imagens de um monte de tipo de peixe com vários tipos de nadadeiras diferentes. Essas nadadeiras vão servir para eles nadarem. Mas, dependendo do ambiente onde eles estiverem, eles vão ter nadadeiras diferentes. Nós temos até representantes de peixes que têm nadadeiras que possibilitam eles a andarem em lugares com pouca água. E esses peixes, eles dão origem aos primeiros anfíbios, os primeiros tetrápodes, aqueles animais que andavam com 4 patas fora da água. Eles têm uma linha de transição. Então, são nadadeiras diferenciadas com esse propósito de locomover o animal. A maioria deles vai ter nadadeiras laterais, aquelas nadadeiras dorsais, as nadadeiras pélvicas embaixo do corpo e as caudais, só com formatos diferentes. E isso demanda muito conhecimento e muito assunto para muitas aulas, mas a gente vai se ater apenas a isso que eu te falei, que eles têm essas nadadeiras para se locomover. Vamos a um quiz aqui agora para começar essa aula. Os cardumes deslocam-se sincronizadamente na água, sem colisões entre os peixes. Esse fato deve-se à presença de letra A, cóclea, letra B, glândulas mucosas, letra C, opérculo e letra D, linha lateral. Qual será que é a estrutura que ajuda eles a se locomover dentro da água? Pensa e a gente já volta.
Voltamos, galerinha! E essa estrutura que os peixes utilizam para se locomover e não ficar esbarrando em ninguém e para perceber os outros peixes dentro da água é a linha que eles têm aqui na parte lateral do corpo. Então a alternativa correta é a letra D, linha lateral, característica dos peixes. Anota no seu caderno para não esquecer. Falando agora sobre a digestão desses animais, eles têm um sistema digestório completo. Então, o alimento entra na boca, passa por todos os órgãos, esôfago, o estômago, os secos pilóricos, o intestino, o reto e vai sair através do ânus. Eles têm um intestino que termina em coácula, nos animais que têm o corpo cartilaginoso. E termina em ânus nos peixes ósseos. Então, como essa imagem é de um peixe ósseo, está terminando nessa estrutura. Quando a gente fala do tubarão, a estrutura que ele usa para eliminar o alimento que ele não vai absorver é chamado de cloaca, igual nas galinhas. Olha só, é uma característica parecida, galera. Eles têm coisas semelhantes entre os grupos, e isso é legal de se observar. Além disso, eles têm um sistema excretor, por onde a excreção é realizada através de um par de rins. Então, eles têm aqui o rim, que é essa parte vermelhinha. Nos peixes cartilaginosos, eles têm uma substância que eles excretam, que é a ureia. Nos peixes ósseos, eles excretam uma substância chamada de amônia. Então, são substâncias diferentes, até por conta do formato do corpo, das estruturas que eles têm, do processo fisiológico desses animais. Como essa imagem é de um peixe ósseo, eu falei para vocês na aula passada que esses animais têm bexiga natatória, que é essa estrutura aqui perto do rim. Essa bexiga natatória ajuda os peixes ósseos a controlar a profundidade que eles estão dentro d'água. Então, eles inflam ela com ar e sobem. Quando eles querem descer, eles soltam o ar e acabam descendo dentro da água. Uma característica importante desses animais. A circulação desses animais ela é feita dentro de um sistema, que é um sistema circulatório fechado. Então, o sangue ele vai sair do coração e vai caminhar por entre as artérias e veias e vai voltar para o coração de novo. Ele faz um circuito dentro do corpo do peixe. Esses animais eles já vão ter um coração definido. Quando a gente falou de invertebrados, a gente não tinha visto um coração tão grande assim, com cavidades dentro deles. Então, esses animais eles têm corações desenvolvidos. As cavidades que eles têm são chamadas de átrio e ventrículo. A gente vai falar agora em todos os grupos de animais dessas estruturas. Só que dentro desse coração deles só passa o sangue venoso, não tem sangue arterial. Então, diferente dos outros grupos que a gente vai ver nas próximas aulas. É legal você anotar, então, que os peixes têm uma circulação fechada e um coração com duas cavidades, sendo um átrio e um ventrículo. Ok? Até essa imagem é legal para você observar. Para depois você fazer um desenho no seu caderno também fica bacana. Quando a gente fala de respiração desses animais, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Eles vivem dentro da água, então eles vão ter que absorver o oxigênio que está dentro da água. Na maioria dos peixes, eles vão fazer essa respiração por meio de brânquias, que são essas estruturas vermelhas cheias de vasos sanguíneos, por onde a água passa e aí o vaso sanguíneo consegue absorver o oxigênio e também eliminar o gás carbônico. Os peixes ósseos, eles têm uma estrutura que recobre essas brânquias, que é chamada de opérculo. A gente comentou num exercício da aula passada que é interessante você observar puxar o opérculo para observar as brânquias quando você vai comprar um peixe para se alimentar. Então aqui ó, a gente tem o esquema de como acontece a troca gasosa dentro das brânquias. A água passa e é trocada dentro dos vasos. E isso é legal porque daí ele vai ter essa circulação em sistema fechado, por onde todos os nutrientes vão ser distribuídos no corpo do animal. Tem um grupo de peixes que, além de brânquias, também tem pulmões rudimentares. Esses animais são os peixes pulmonados. Eles também são chamados de dipnoicos.
São animais que têm uma característica de armazenar um pouco de oxigênio dentro de um pulmão primitivo. Esses animais, eles estão diretamente ligados naquela linha evolutiva com os próximos grupos de anfíbios, répteis, que são animais que saem de dentro da água. Lembra que eu te falei das nadadeiras diferenciadas? Essa característica dos pulmões também está inclusa nesse pacote evolutivo Master Blaster que os peixes podem ter. Olha que legal. E esse aqui é um exemplo desse peixe dipnoico. Olha só, mais um quiz para você. Os peixes vivem em ambientes aquáticos e, para sobreviver nesse ambiente, contam com uma variada quantidade de adaptações. Uma dessas adaptações é a bexiga natatória, que possui como função: letra A, impulsionar o corpo do animal pela água. Letra B, proteger o peixe contra a contaminação por patógenos, que são micro-organismos. Letra C, garantir a fecundação interna de algumas espécies. E letra D, controlar a profundidade do peixe na água. Pensa aí, responde no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos, galera, e a gente já tinha falado bastante dessa questão da bexiga natatória dentro do corpo dos peixes ósseos. Ela serve, então,
para controlar a profundidade do peixe dentro da água. Quando a gente falou lá dos peixes cartilaginosos, a estrutura que ele usava para essa função era o fígado. Então são classes diferentes e que têm estruturas diferentes com a mesma função. Olha que bacana! Chegamos agora no momento de observar nosso Magikarp, lindo, maravilhoso, e relembrar todos os pontos importantes dessa aula. Eu falei para vocês que peixes são animais aquáticos, isso é óbvio, né? Vocês já sabem, vocês são muito inteligentes. E eles têm um corpo coberto por escamas e também por um muco, que vai ajudar eles a se locomover dentro da água. Esses animais, os peixes, eles são ectotérmicos, então quer dizer que eles não têm a capacidade de manter a temperatura corporal. Então eles vão ter que estar dentro de um ambiente onde a temperatura seja controlada pela temperatura da água, por exemplo. Eles têm nadadeiras, que são usadas principalmente na locomoção. A gente viu que tem o grupo dos osteíctes, que são os peixes ósseos, e os condrictes, que são os peixes cartilaginosos. Lá nos condrictes, a gente viu que a nadadeira pélvica tem uma segunda função. Ela se diferencia e se torna um órgão reprodutor. Então, são características legais de se anotar e de se lembrar depois sobre as nadadeiras. A respiração desses animais é basicamente branquial, mas nós vimos que tem peixes dipnoicos que têm capacidade de armazenar o ar dentro de um pulmão bem primitivo. Então, esses animais, eles podem ter a capacidade de ficar fora da água por algum tempo. Olha só que tendência evolutiva para os peixes. Bacana, né? O sistema circulatório deles é fechado. Então, o sangue fica passando por dentro dos vasos dentro do corpo do animal. E eles têm um coração bem bonito com duas câmaras, um átrio e um ventrículo. Então esse sangue que vai circular, ele vai entrar por uma estrutura e vai sair pela outra. Ele vai fazer esse caminho passando por essas câmaras. Isso também é legal de anotar. Eles têm essa linha lateral que tem a capacidade de ter estruturas sensoriais que vão ajudar os peixes a se locomover dentro da água e a perceber a energia dos outros peixes. Nós vimos também lá nos peixes condrictes, os cartilaginosos, que eles tinham outras estruturas, as ampolas de Lorenzini e também outras estruturas no focinho dele que ajudava ele a sentir essas vibrações dentro d'água. Então são características muito importantes para você não esquecer sobre os peixes, ok? E agora, galera, a gente chegou naquele momento legal da nossa aula de ver os trabalhos que os alunos mandaram lá da Semana do Conhecimento. Nós temos aqui, 5 exemplares maravilhosos dos alunos que nos enviaram. O número 1 é do Luiz Henrique Pereira da Rocha. O número 2 é da Analice dos Santos Cunha, da Escola Estadual Dr. Arthur Miranda Ramos, lá de Paranaguá. Olha que legal! O número 3 é da Gabriele Comisso Washwold. Desculpa se eu falei seu nome errado. O número 4 é do Gabriel Lopes Pinel de Carvalho. E o número 5, a gente tem até o aluno segurando lá, é o Carlos Eduardo Monteiro Guadanin. Gente, os trabalhos de vocês ficaram lindos, vocês estão de parabéns. Eu espero que vocês continuem se dedicando assim em todas as coisas que vocês forem fazer na vida de vocês. Parabéns de verdade! E chegamos agora, neste momento, com o Nemo, dando tchau para vocês com aquela nadadeira dele pequenininha. Eu digo para vocês se cuidarem, galera. Mantenham aquela rotina de estudo, de hidratação e alimentação. Façam atividade física. Ajudem nas tarefas de casa. Então, tenham esse hábito de estudar, porque vocês vão ver que vai ajudar muito vocês. Take care, se cuidem. Thank you, muito obrigada por assistirem mais essa aula e a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!